Lembra, gente, que nós estamos agora, faz algumas semanas, que estamos no meio de uma série de mensagens chamado Inimigos da Alma. Inimigos da Alma. E nessa série estamos focando nos problemas emocionais que muitos de nós já enfrentamos, tá? Talvez estamos enfrentando agora, neste momento, e que provavelmente ou possivelmente vamos enfrentar mais para frente. Então você aqui já viu o tema hoje, talvez você está pensando, ansiedade, eu não sofro com isso, não preciso prestar atenção. Gente, não faça isso, porque pode ser que um dia esses problemas emocionais começam a ir contra você, atacar a sua alma, e você precisa saber como lidar com isso. Como que você possa lidar com esses inimigos da alma, problemas como depressão, como estresse, como ansiedade. Eu vou, vou estar falando sobre a ansiedade hoje à noite. E nós temos chamado essas coisas de inimigos da alma, porque eles verdadeiramente guerreiam contra as nossas almas, as nossas mentes, nos deixando perturbado e frustrado, e principalmente nos impedindo de viver o tipo de vida que Deus quer para nós, uma vida abundante, uma vida plena nele. E lembra que não é a vontade de Deus para a sua vida, não é a vontade dele para você viver debaixo de depressão, não é a vontade dele para você sofrer com ansiedade, estresse. Ele não quer isso para você, se você é um seguidor. Mas hoje em dia tem milhões e milhões de pessoas no nosso país, gente, milhões que estão sofrendo com esses problemas emocionais, e não só lá fora, muitos dentro da própria igreja, muitos dentro dessa igreja estão lutando contra esses problemas, e não parece que está piorando? Não parece que está piorando? Quando você conversa com pessoas, amigos, família, e começa e passa daquele nível superficial, daquela conversinha, sabe, superficial, você começa a falar sobre a pessoa e aquilo que está passando, você percebe que mais e mais pessoas estão experimentando depressão e ansiedade, estresse nas suas vidas. Por que será? Por que isso está acontecendo com mais frequência? Eu acredito que é porque a nossa cultura está se afastando de Deus cada vez mais, com uma velocidade impressionante, se afastando de Deus. A Bíblia claramente ensina que nosso Deus, Ele é um Deus, Ele é amor, que Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de santidade e de justiça. A Bíblia fala que Ele é a fonte de todas essas coisas. O Espírito Santo, Ele é capaz de produzir em nossas vidas o que a gente chama o fruto do Espírito, coisas como paz, amabilidade, paciência, bondade, domínio próprio. Ele é a fonte de todas essas coisas boas. Então é claro que se a nossa cultura, o mais que a nossa cultura se afasta da fonte de paz e amor e bondade, as pessoas vão estar mais e mais deprimidos, ansiosos, estressados, sentindo medo, falta de esperança e muito mais. Nós, no geral, estamos nos afastando de Deus, a nossa cultura, a nossa sociedade. E sabe que todas essas coisas começam e terminam aqui em cima. Aqui a nossa mente é o campo de batalha, em que o inimigo está tentando agir, em que nós temos que lutar constantemente, diariamente. E o que acontece aqui dentro, na sua cabeça, na sua mente, vai determinar como você vive o resto da sua vida. O que acontece aqui em cima vai direcionar o caminho da sua vida. Então é claro que se a nossa mente não está bem, todas as outras áreas das nossas vidas não vão estar bem, porque é afetado. Aquilo acaba afetando todas as áreas, afeta a nossa concentração, afeta as nossas decisões, o nosso bem-estar
Esses problemas emocionais acabam afetando os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, as nossas atitudes, o jeito que nós agimos, o jeito que nós reagimos, e as nossas atividades do dia a dia no geral. Afeta tudo isso. Quando aqui não está bem, aqui em cima, quando a mente e o coração não está legal, o resto da vida, toda a sua vida vai sentir. E pior, que vai afetar a parte mais importante para você. Você já sabe o que é? É a sua vida espiritual. Quando nós estamos experimentando constantemente esses inimigos da alma, a nossa vida espiritual vai sofrer. E nós não vamos ter a capacidade de verdadeiramente viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não tem como você discernir espiritualmente aquilo que Deus quer para você, quando você está constantemente perturbado e frustrado e afligido com essas coisas. Por isso que estamos falando tanto sobre esses assuntos, por isso que é tão importante, porque nós temos que estar bem mentalmente para que possamos seguir e viver o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? E é por isso que a Bíblia fala em Provérbios 4:23, Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida, toda a sua vida, Lembra que o coração, na Bíblia, quando fala coração, ele está se referindo à sua mente, o centro, a fonte das emoções, dos pensamentos, das atitudes, do caráter, tudo é a mente. Então toda vez na Bíblia que você lê coração, não está falando sobre o órgão aqui, tá? Está falando sobre isso. Você entende o que Deus está falando para você hoje, através desse versículo? Acima de tudo, ou seja, olhando para todas as suas responsabilidades e obrigações e demandas, expectativas que você tem para essa vida, a coisa mais importante que você pode fazer é guardar a sua mente, é proteger o seu coração, porque literalmente a sua vida toda depende nisso. Não somente a sua vida emocional, a sua vida física e a sua vida eterna depende em como você está tratando, cuidando e protegendo o seu coração. Você vê por que é tão importante você guardar? Você vê o porquê que é tão importante você lutar constantemente e não deixar essas coisas dominar a sua vida e impedir você de caminhar com Jesus todos os dias? Porque a sua própria vida e vida eterna depende nisso. Gente, nós temos que estar constantemente, propositalmente tomando os passos necessários, tomando as decisões corretas para guardar e proteger as nossas mentes, sempre tomando cuidado daquilo que nós estamos enfiando, sabe, e consumindo com os nossos olhos, nossos ouvidos, naquilo que nós tocamos, porque tudo isso afeta o coração. O que é ansiedade? O que é ansiedade? A ansiedade é a aflição ou desconforto mental causado pela preocupação e medo do perigo ou do infortúnio. Tá? Em outras palavras, eu vou te dar as minhas palavras descrevendo isso. Ansiedade é um medo, é aquela preocupação que algo vai dar errado, que algo na sua vida não vai dar certo, ou que um pouquinho mais para frente, as coisas não vão acontecer exatamente da forma que você quer que aconteçam. Sabe que nós planejamos e nós temos uma visão dessa vida, aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que vai nos trazer felicidade, satisfação e prazer. Nós montamos essa imagem, essas expectativas. E aí nós sofremos e ficamos ansiosos quando nós sentimos que aquelas expectativas não vão ser cumpridas, quando nós não vamos alcançar aquela vida que nós planejamos e visualizamos para nós mesmos. Nós olhamos para o futuro, e talvez você faz isso, você olha para o futuro e você começa a maquinar na sua mente tudo que vai dar errado, sabe, aquilo não vai estar certo, e com essa pessoa não vai dar, e você começa a focar em todas as possibilidades negativas
daquele momento, ou com aquela coisa, ou aquela pessoa. A gente olha e a gente fica tão estressado, tão ansioso, com tanto medo e preocupação que o futuro vai trazer infortúnio para nós. Por que será que nós temos a tendência, gente, de nos preocupar tanto, de ter tanto medo com o futuro, que algo não vai dar certo, que algo vai dar errado? Algo que nem aconteceu. E rapidamente, deixa eu só dar um comentário aqui. Nós ficamos ansiosas muitas vezes por coisas que nunca vão acontecer. A gente sofre, a gente se preocupa, a gente fica com medo de tantas coisas no futuro, e essas coisas nunca chegam a acontecer. Nunca. Mas nós temos essa tendência de ficar maquinando na nossa mente que, sabe, não está dando certo, não vai dar certo, e aí você fica com medo, você fica preocupado. Não sei se alguém aqui se identifica com isso, mas eu sei que é verdadeiro, eu sei que é real, e eu sei que não é frescura. Acontece mesmo. Mas sabe que nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de ter controle sobre a nossa vida. Nós queremos isso, nós temos que ter isso, nós sentimos esse anseio por controle. Por quê? Porque o controle nos traz segurança, o controle nos traz paz. Enquanto tudo na minha vida está em controle, enquanto eu tenho controle sobre os meus relacionamentos, as minhas circunstâncias, e quando eu sinto que eu até tenho controle sobre o meu destino, eu fico em paz, eu fico tranquilo, eu não me preocupo. Enquanto as coisas na minha vida estão arrumadinho, sabe, bonitinho, tudo organizado no lugar certinho, eu posso relaxar, eu posso respirar, não me preocupo com essas coisas, eu posso até dormir certo. Mas a partir do momento que algo na minha vida, ou uma circunstância se levanta e ameaça esse controle, começa a subir esse medo, começa a subir essa preocupação. Por quê? Porque aí eu não tenho certeza de como vai acontecer, como vai ser a sequência das coisas agora. Aí traz incerteza para nós, isso gera medo, isso gera frustração, isso gera muita preocupação. E aí, de repente, eu não sei o que vai acontecer. E a minha mente começa a se encher com pensamentos negativos, só negativos. E a gente começa a maquinar, a gente permite que esses pensamentos ruins, possíveis tragédias, ou traição, ou perigo, a gente deixa isso maquinar em nossas mentes, e isso começa a dominar quem nós somos. Sabe que o oposto da ansiedade é controle. O oposto da ansiedade é controle para nós. E tem tantas pessoas que são ansiosas sobre tantas coisas, e eu não consigo entrar em detalhe em cada um, porque, gente, é várias coisas na nossa vida, e para você vai ser diferente do que para o outro. Mas olha só, talvez hoje à noite você é ansioso, ou está passando por ansiedade, sofrendo com isso, por causa de relacionamentos, talvez por causa da sua reputação. Você quer ter aquela boa reputação no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, entre a sua família. Talvez você é ansioso por causa de dinheiro, ou dívidas, saúde, filhos, segurança, tempo e muito mais. Talvez tenha alguém aqui que falou para mim: todos, já sofro com todos esses. É completamente normal. Eu quero fazer uma distinção aqui entre ansiedade, níveis de ansiedade. Sabe que é completamente normal você sentir um certo nível de ansiedade na sua vida sobre certas coisas do dia a dia, tá? Por exemplo, especificamente antes de grandes eventos que vão acontecer na sua vida, é normal sentir uma ansiedade. Ou antes de grandes decisões que você vai ter que tomar, você fica um pouco preocupado, um pouco com medo sobre como vai ser, as consequências dessas escolhas. Ou antes de você passar no dentista,
A gente sente aquela ansiedade, sabe? As mãos começam a suar um pouco, borboletas na barriga, sabe? A boca começa a ficar um pouquinho seco. Isso é um nível de ansiedade, isso é normal, tá? Isso, na verdade, não prejudica muito quando você está ansioso por causa do jogo de futebol que você vai, ou aquela prova que você vai fazer na escola. Isso é normal, porque geralmente essa ansiedade, ela passa logo que o jogo começa. Você começa a correr e brincar e passou. Ou na hora que a prova começa, você acerta aquela primeira pergunta, você está de boa. Ou logo depois do grande evento você respira e a ansiedade não mais te persegue. Agora o problema é que quando o medo e a preocupação te perseguem, dia após dia, te perseguem, ficam aqui em cima. Isso não é normal, isso não é uma ansiedade normal. Isso, na verdade, é algo que te distrai, né? Quando a ansiedade está constantemente distraindo você do seu trabalho, do seu foco, dos seus deveres do dia a dia, onde parece que cada terceiro pensamento que entra na sua cabeça é sobre aquilo. Você já teve experiências assim, está tentando fazer alguma coisa, está focado, mas parece que constantemente bombardeado com esses pensamentos de preocupação e de medo. Isso é abnormal, isso não é a ansiedade que não prejudica. Na verdade, esse tipo de ansiedade é o pecado. Isso é o que prejudica você não somente emocionalmente, gente, fisicamente. Lembra que todas as coisas que nós temos falado essas semanas, a gente tem revelado que os inimigos da alma não acabam somente afetando a sua alma, mas vão prejudicar você fisicamente, de formas graves. Olha o que um médico lá de Chicago, o nome dele Roy G. Grinker, ele escreveu a seguinte sobre a ansiedade, olha só. A ansiedade coloca mais estresse no coração do que qualquer outro estimulante, incluindo o exercício físico e a fadiga. Cabuloso isso. Quando você sente estresse, quando você está sofrendo com o estresse desse nível, o seu coração é pressionado, chega a ser com uma tensão, chega a ser trabalhado mais do que quando você está no campo de futebol ou na academia fazendo exercício. Então pense o que acontece no seu coração, quando é hora após hora, dia após dia, mês após mês, semana ou ano após ano, com seu coração trabalhando dessa forma. Aonde que vai levar você fisicamente? Gente, é extremamente perigoso e temos que lidar com isso. Talvez é uma mãe constantemente preocupada com a segurança dos seus filhos quando ela os manda para a escola. Você se identifica com isso? Seus filhos estão fora de casa e você está lá o tempo todo ansioso, medo, preocupação de que algo de perigo, algo vai acontecer com os meus filhos. Talvez é um marido, pai de família, constantemente ansioso sobre o dinheiro e como providenciar melhor para a sua família. Com medo, preocupação que o dinheiro não vai entrar no final do mês e eu vou perder o meu emprego. Talvez você é um jovem ansioso, preocupado com a percepção dos colegas da escola sobre você, percepção deles sobre você. Ou talvez você é uma mulher aqui constantemente preocupada com o seu corpo, com medo de não se encaixar nesse falso padrão de beleza que esse mundo tem estabelecido. Você fica com medo, preocupado, você tem que ser de um certo jeito, aparecer, usar certa roupa, com medo do que os outros estão, quando olham para você, o que eles pensam sobre mim, sobre a minha aparência. Talvez é um jovem preocupado, com medo, ansioso mesmo sobre o seu futuro cônjuge. Será que eu vou ter? Será que vou encontrar? Não vai acontecer. Eu nunca vou achar aquela pessoa certa para mim. Aquela preocupação constante que prejudica emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, te deixando frustrado, impedindo você de viver o seu propósito verdadeiro. Hoje à noite eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, tá?
depois da primeira semana, o pastor Nanim pregou sobre depressão. E aí ele perguntou para mim, naquele domingo à noite, ele falou, cara, qual tema que você vai pregar na semana passada? Eu falei, eu acho que vai ser ansiedade. Aí ele falou, não faz isso, cara. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, é que eu vou viajar, eu não vou estar aqui no domingo, vou estar numa outra igreja lá em Araçatuba, visitando a família. Eu falei, mas aí, tem vídeo no YouTube lá, depois você assiste. Ele falou, não, é porque eu sofro com ansiedade, eu queria estar aí para ouvir. Então sabe o que eu quero fazer? Quero chamar o pastor Nanim aqui. Senta aqui um pouco comigo. Vou pedir para o pessoal lá atrás. Obrigado, Brasil. Pedir para vocês ligar esse microfone aqui. Do Anderson. Você quer falar boa noite para eles? Boa noite. Tudo bem com vocês? Pastor Nanim, você sofre com ansiedade? Só um pouquinho. Quantas pessoas aqui já sabia disso? Alguns, né? Mas é difícil saber. A gente olha para você e você é o cara mais relaxado do mundo, né? Você parece, aparentemente por fora, você parece uma pessoa super calmo, sabe? Que nada te afeta, sempre tranquilo, em paz. Você tem uma família, 2 filhas, todos com saúde, aparentemente aquela família que, sabe, quase perfeita, quase. Descreve para mim com as suas próprias palavras, como que você descreve a ansiedade para você? Bom, primeiro eu acho que talvez algumas pessoas já sabiam que eu tinha, porque eu já até inclusive pedi oração para a igreja a respeito disso, algumas vezes, não foi uma vez, foi várias vezes já em relação a isso. Não escondo, porque da mesma maneira que cada um de vocês tem as suas aflições, eu também tenho. Mas eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu quero, o que para mim é a sensação, não isso. O que acontece, mas o que é a sensação. Demorou. E rapidamente, é importante isso, porque eu dou uma descrição às vezes geral, e às vezes você fala, eu sinto um pouco assim disso, mas não é tudo isso, sabe, tem um pouquinho mais. É legal ouvir aquilo que cada um, sabe, sente, de verdade, a sensação que passa. A sensação é mais ou menos como se eu estivesse em casa e tivesse alguém querendo me matar fora de casa, na porta de casa, e alguém chega para mim e fala assim, ó, tem um cara aí fora que vai te matar. Só que acontece o seguinte, esse cara nunca entra. Mais ou menos isso a sensação. Caramba. Não que acontece que a pessoa não... Sim. Mas é que você fica naquela, né? Eu vou fazer alguma coisa, vou esperar, eu abro. Então você fica numa posição meio que sem saber o que fazer, e uma aflição, que nem falou, uma aflição muito grande, porque alguma coisa que você está esperando acontecer não acontece. É mais ou menos isso. Não é isso. Eu falei isso, né? Sobre o controle, tem tudo a ver com ter controle, né? O futuro é estranho, porque claro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas essa descrição aí é mais ou menos, é intensa, é profundo isso. Você sofreu a sua vida toda com ansiedade, ou é algo que só aconteceu depois que você casou? Brincadeira, gente, tá? A Alessandra tá aqui? Não tá. Então não era brincadeira, tá? Não, tô brincando, é brincadeira. Então, depois que eu casei, não, assim, depois de adulto, quando você descreve pra gente um ponto da sua vida que você realmente começou a perceber que é mais do que os borboletas na barriga, né? E mão suada antes de um certo evento, quando começou a ser mesmo um problema para você. Uma coisa estranha. Isso. Foi depois que eu casei. Eu lembro que foi mais ou menos meados de 2012, faz pouco tempo. Aconteceu algumas vezes de eu acelerar o coração do nada, ficar acelerando o coração e sem saber o que fazer, pensando que era problema de coração.
Inclusive, algumas vezes, acho que a Alessandra vai lembrar disso, que eu acordava, madrugada, coração disparado, levantava e ela falou: o que você está fazendo? Eu falei: vou para o médico. Vou para o médico e meu coração está muito acelerado, estou com problema de coração. E aconteceu algumas vezes, tanto que até eu fui ao médico, madrugada, pensando que estava infartando. O médico fez uma bateria de exames e ele falou: ó, você tem ansiedade, você não tem problema de coração. Mas é muito interessante como, de verdade, como algo emocional, algo interior, mexe totalmente com o nosso corpo. E o nosso corpo, quando não sente uma dor física, não sabe como lidar com isso, acaba muitas vezes tendo uma reação química, né? Sim. Que leva você a ter uma crise de ansiedade. Sim. Muito como você descreve agora. Inclusive, nessa época, hoje eu percebo melhor isso. Foi uma época em que eu comecei a acumular muitas atividades na minha vida. Então eu percebi que eu estava cheio de responsabilidades, sem tempo para essas responsabilidades. Então aí que você vê também que o estresse entra debaixo disso, né? Aquelas atividades, aquelas demandas, e sentindo a pressão de cumprir tudo aquilo, mas sentindo que não tem tempo suficiente. Exatamente. E ansioso, preocupado sobre o futuro daquelas coisas, né? Como os resultados de tudo aquilo. Todas essas coisas, é impressionante, como são interligados um com o outro. Mais alguma coisa sobre isso? Não. Tá. Uma pergunta entrou na minha mente quando você está falando, mas aí eu... Vamos lá, continuando. Com quanta frequência você sofre com ansiedade? É algo que é todo dia, várias vezes por dia, uma vez por semana? É uma coisa que eu acho engraçada, porque às vezes são situações que não são tão pesadas, mas a ansiedade vem forte. E outras vezes que são situações mais graves, ela não vem. Então não é uma coisa constante, não é uma coisa que eu tenho uma ansiedade a semana toda. Às vezes tem semanas que está mais tranquilo, tem semanas que está mais pesado. Então depende. Posso te cortar aqui rapidinho? Pode uma falar. Pergunta. Essas semanas que são mais tranquilos, será que são semanas para você pode responder melhor, que você tem mais descanso? Semanas que não tem tanta coisa na sua rotina, que você não trabalhou com tanta, assim, dobrando tanto assim como você geralmente faz, uma agenda um pouquinho mais light, ou não? Sim, não tem nada a ver? Eu acho que tem a ver sim, mas não só com isso. Eu acho que tem a ver também com questão de fazer algumas coisas que me dá prazer. Então, se eu estou fazendo alguma outra situação que não envolve responsabilidade, mesmo que o meu dia esteja cheio, mas com algumas atividades que me dão prazer, já muda a situação. É interessante isso, porque o prazer, quando a gente está nessas atividades, a gente tira um pouco o nosso foco dessas coisas, sabe? A gente distrai a nossa mente. Gente, isso é extremamente importante. Essa questão de se divertir, de te dar um tempo para fazer algo para você, para se divertir, seja jogar videogame, eu não sei, ir para um filme, sair com a esposa, não sei se isso é divertido para você. É para mim, sempre é para mim, Diana, mas é importante, porque às vezes a gente fica sem fazer essas coisas, a nossa mente está constantemente focado nas responsabilidades, obrigações, demandas, que não tem um escape emocional. Sim, e eu acho que às vezes isso causa mais ansiedade, porque você tira alguma coisa prazerosa da sua vida, porque você está pensando que tem muitas responsabilidades. Então você acaba falando: não, eu não posso sair, não posso passear, eu não posso assistir o jogo, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Porque eu estou preocupado que se eu fizer isso, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, o que eu quero fazer não vai dar certo. É complexo. É complexo, só que eu vejo que temos que tomar decisões corretas, saudáveis, independente do que nós sentimos. Exatamente. Certo? Mesmo se eu não sentir a vontade de sair com a família, ou de caminhar, ou de deixar um pouquinho de lado o trabalho, eu tenho que tomar o passo, mesmo assim, sabendo que vai ser bom para mim e não vai piorar a minha situação de ansiedade. Com certeza. Muito bom. Última pergunta. Como que você... Não, mais duas, rápidas. O que na sua vida, geralmente, você acha que causa mais ansiedade? Que causa ansiedade?
Maior causador, contribuidor para a ansiedade? Minha mulher. O que causa muita ansiedade, lógico, eu já falei, né, a questão do acúmulo de responsabilidades, mas eu creio que a maioria das vezes é a incerteza do que vai acontecer. Mas assim, em relação ao que especificamente? Trabalho, entendi. Família, dinheiro, dívidas, saúde? Sim, talvez o trabalho um pouco, questões emocionais, no sentido assim de talvez alguma situação que eu tenha que resolver e não resolvi. Sim. Né? Então você fica aflito por falar alguma coisa, expressar. É forte. Questão de dinheiro também não me afeta muito não. Mas exemplo claro para mim, essa semana que eu estava vindo. Então eu tinha tudo programado para chegar aqui em Caraguá na segunda-feira, e aí domingo à noite eu fiquei sabendo que meu carro quebrou. E aí eu cheguei lá para consertar o carro, o cara falou, na quarta-feira. Então você imagina como é que ficou minha cabeça, segunda-feira até quarta-feira, para resolver o problema do carro. Sabendo que tinha responsabilidades aqui em Caraguá, sim, tinha que ser atendido. E se você for analisar bem, é um probleminha simples. O que eu poderia fazer? Nada, só esperar para aquilo acontecer. E é engraçado como a ansiedade mexe com a gente. Eu acho que quem passa por isso de uma maneira mais absurda vai entender o que eu estou querendo dizer, porque às vezes você acha que está ficando meio louco. Porque como isso estava afetando a minha mente, outras coisas em volta de mim já não funcionavam mais direito. Então eu ficava um pouco mais diferente com a minha família. Ou a Alessandra falava, que você está correndo daqui para lá e tal, e você está querendo resolver as coisas. E aí, um exemplo tão bobo, mas que para você entender como que o negócio mexe com a gente. Eu estava esperando o carro resolver o problema do carro, e na terça-feira eu fiquei andando lá para cá, porque eu queria muito cortar a minha unha. Aquilo estava me incomodando demais. Ele é louco mesmo. Eu sou louco. Não. Ela falou, o que foi? Que coisa, Eu preciso arrumar um cortador de unha, porque eu tenho que cortar minha unha. Mas não é, porque você não pode ficar parado. Você tem que achar alguma coisa para fazer. Exatamente. Para gerar um resultado. Isso, uma atividade. Última pergunta, tá? Não, essa é a última de verdade, tá? Tá. Rapidamente, escreve como você tenta lidar, a melhor forma possível de você lidar, você sente a ansiedade, o que você faz para tentar se aliviar disso? Sair disso. Bom, posso dividir isso aí em duas partes, né? Sim. Primeira parte física, lógico, o médico me indicou algumas coisas para fazer que eu creio que vocês nunca ouviram falar, que é alimentação saudável, exercício físico, né? Eu preciso fazer mais exercício físico, alimentação saudável também. E ele falou para mim que eu preciso fazer essas coisas, melhorar a questão do sono também, dormir bem, e é uma coisa que para mim é um pouco difícil por causa do trabalho, né, Carlão? Dormir é raro. Então, essas três. Uma coisa que eu reparei, que o médico deu uma instrução, mas eu reparei que isso acontece muito, é a questão de como a gente leva os hábitos da vida também. Não é só a questão de atividade física, atividade prazerosa, mas, por exemplo, hoje em dia, como nós levamos a tecnologia, isso afeta demais a nossa ansiedade. Não sei se você já percebeu quantas informações você pega no celular em 2 minutos. Em 2 minutos você passando na rede social, você vê que o Paulo está fazendo um churrasco, que a Natália viajou com café, e vai passando, e você vai acumulando aquelas coisas na sua mente, e você nem percebe que aquilo vai estressando o seu corpo. Questão de notícias também, né? Hoje você está preocupado aqui com a notícia de Caraguá, mas ao mesmo tempo está preocupado com a guerra da Síria. Então, tudo isso, os hábitos que nós vamos levando em relação a isso, muito tempo em frente da televisão, talvez muito trabalho, tudo isso também atrapalha muito. Então eu percebi que tudo isso também é uma forma de solucionar esse problema, de poder organizar melhor o seu dia e como você lida com a tecnologia.
Agora tem a parte espiritual, que eu acho que talvez é o que nós queremos mais falar aqui, né? Eu levo muito a sério quando Jesus fala em João 14, que quando ele foi, ele iria enviar outro Consolador. Então, o consolo do Espírito Santo, eu levo muito a sério isso. Então, eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar e me auxiliar nessa questão de saber lidar com as situações, de poder parar um pouco e falar assim, respira fundo, calma, leia a palavra, busca o que a palavra diz para você em relação a isso. Não saia fazendo as coisas sem entender o que Deus quer para você. Tem um versículo em Provérbios, não sei se você vai falar sobre ele, mas Provérbios... Cuidado aí, não fala o que eu vou falar. Capítulo 12, versículo 25, diz que a ansiedade deprime o coração do homem, mas uma boa palavra o anima. Então, para mim isso é um conselho maravilhoso, porque talvez muitos irmãos aqui nunca souberam e já me ajudaram a aliviar a ansiedade. Amém. Simplesmente por estar conversando, por ter uma boa conversa. Então eu acho que isso é extremamente importante. Quando eu oro a Deus, eu oro principalmente em relação a quando eu estou pedindo para mim, é paz. Eu quero paz, eu quero me sentir bem. E essa paz vem quando eu paro, quando eu respiro fundo, quando eu entrego realmente a Deus. Essa paz, ela vem no meu coração. Então eu acho que isso é uma maneira muito boa de lutar contra a ansiedade. E funciona. Funciona. Amém. Salve de palmas para o pastor Nanin, gente. Muito bom. O Brasil vai me ajudar aqui. Por que eu fiz isso? Por que eu decidi trazer ele aqui para cima e forçar ele a se abrir com todo mundo, na frente de todo mundo? Porque, gente, eu quero que você que sofre com isso, que luta com isso, mesmo se não é todo dia, toda hora, que você saiba que tem outras pessoas ao seu redor que também passam por isso. Você não está sozinho, você não é louco, isso é comum, acontece. Eu também queria fazer com que você enxergasse que a ansiedade não tem que dominar a sua vida, não tem que te paralisar, não tem que impedir com que você continue fazendo a obra de Deus e vivendo o propósito de Deus na sua vida. Porque mesmo com ansiedade, o pastor Nanin faz isso, ele busca. Eu quero que você entenda que só porque você passa por ansiedade não significa que você não pode vencer isso e ser usado por Deus poderosamente na sua vida. Entenda isso. Você ainda pode, mas como? Eu quero fechar esse culto o mais rápido possível. Eu sei que o tempo a gente já passou um pouquinho. Aqueles que precisam sair mais cedo, fica à vontade. Mas eu quero dar um pouquinho de solução agora, tá? Em João 16:33, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele fala o seguinte. Ele fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Primeira frase, eu quero que você entenda a primeira frase. Eu disse essas coisas para que em mim vocês terão paz. Em mim. O primeiro passo é que você tem que ter um relacionamento com Jesus Cristo. Você quer vencer a ansiedade na sua vida, você tem que ter um relacionamento com Cristo. Você tem que estar nele, você tem que estar ligado com ele, unido em amor com ele. Mas isso só acontece a partir do momento que você enxerga essa necessidade, que você é um pecador, que você quebrou a lei de Deus e você precisa que Jesus te salve e purifique você de todos os seus pecados. Quando a pessoa se arrepende, aceitando Cristo como um Salvador, cria esse relacionamento. E ele fala: em mim vocês terão paz. Segunda frase que ele fala aqui: neste mundo vocês terão aflição. Eu acho importante para todos aqueles que passam por essa dificuldade de ansiedade entender: as aflições vão acontecer. Sabe, eu tenho que aceitar que tudo não vai ser perfeito na minha vida, que vai ter dificuldades, que eu vou passar por essas aflições. Acho que se eu aceitar isso, de que no futuro eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas não vai ser tudo mil maravilhas,
Acho que aí você já fica um pouquinho mais esperto, alerta, preparados para enfrentar essas coisas, tá? É importante, mas enxerga essas aflições como oportunidades de crescimento. Ou seja, em vez de você enxergar essas coisas como algo negativo, em que você precisa preocupar e ter medo, você enxerga como algo bom, porque você sabe que a palavra de Deus nos ensina que são através de aflições e provações e tribulações que nós crescemos espiritualmente, que nós amadurecemos e chegamos mais perto de Deus. Então eu passo pela aflição e eu chego mais perto do meu Senhor, mais maduro, eu cresço espiritualmente. Sabe, essa mudança de perspectiva nos ajuda muito, enxergar aquilo não com medo, mas como um desafio que você quer enfrentar para gerar bons resultados. Terceira frase, ele fala: contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando, gente, sim, vai acontecer. Ele está falando para os seus apóstolos, mas isso também a gente sabe que possa ser aplicado para nós. Está falando, as dificuldades vão vir, vocês vão encontrar as tribulações, mas não sejam ansiosos, não fica preocupado, não fica com medo, porque eu venci o mundo, eu já venci o pecado, eu venci o inimigo, eu venci a própria morte. Ou seja, enquanto você está em mim, e desde que você está em mim, vivendo uma vida de relacionamento comigo, não importa quais aflições vão te enfrentar, não importa as dificuldades e as tribulações, no final das contas, você também vai vencer o mundo, porque você está comigo, e eu já venci. Então sim, talvez agora está difícil, não está legal, mas fica tranquilo, olha para frente, olha para a eternidade, porque no final de tudo isso, vai dar certo. Lembra como eu falei? A gente olha para o futuro, quando estamos ansiosos, preocupados que não vai dar certo. Não, nós como cristãos temos a certeza que vai dar certo, porque Jesus já declarou que Ele venceu. Estando nele, nós também vamos vencer. Isso é uma garantia. Então, primeiramente, aceita Cristo, se aproxima dele com relacionamento, na palavra, em oração, próximo dele. Segundo, aceita o fato de que as aflições vão vir, mas enxergam cada um como uma oportunidade para trazer bons frutos para a sua vida. E terceiro, confia que Jesus já venceu, e que no final das contas, independente do que acontecer aqui nessa terra, vai dar certo. Provérbios 3, 5-6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que grandiosa promessa! Confia nele, joga as coisas para Ele e Ele vai endireitar as suas veredas, seus caminhos. Em conclusão, se você tem a sua Bíblia e você quiser abrir, abre em Filipenses capítulo 4, é o nosso último texto aqui. Filipenses capítulo 4. Eu quero ler com vocês 3 versículos rapidamente, com uma rápida explicação. Creio que isso vai ajudar cada um. Se você não tiver a sua Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. O apóstolo Paulo escreve assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Interessante, parece que o apóstolo Paulo está falando para a gente que realmente temos controle sobre isso, que somos capazes de não andar ansiosamente. Sabe por quê? Porque nós somos capazes, porque nós temos e podemos ter controle sobre a nossa mente, sobre os pensamentos e sobre os medos e preocupações dessa vida. Se não fosse possível, ele não teria falado isso, mas nós temos que tomar os passos necessários para que isso aconteça. Ele fala em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentam seus pedidos a Deus. O pastor nem falou sobre oração. Oração é a sua maior arma espiritual nessa guerra da mente. A oração é a sua maior
arma espiritual. Você tem que cultivar uma vida de oração. Você tem que estar firme e forte com esse hábito constante de se aproximar a Deus com orações e súplicas constantemente. O Paulo fala em 2 Coríntios 10:4. As armas com as quais lutamos como cristãos, como filhos de Deus, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza. A ansiedade é uma fortaleza na sua vida? Usa armas espirituais, principalmente a oração. Como que funciona? A partir do momento que o medo, a preocupação, os pensamentos negativos começam a entrar, você quebra aquele ciclo. Você quebra aquilo com a arma, em oração. É naquele momento que você começa a falar: Deus, tira isso de mim, eu não quero cair nessa. Fortalece o meu coração, Senhor. Tira esse medo de mim, tira a preocupação, me ajuda a focar nas coisas boas, nas coisas do Senhor. Naquele momento nós estamos quebrando o ciclo de pensamentos negativos que estão infiltrando a nossa mente. Não estamos deixando aquilo maquinar dentro de nós. Estamos guardando a nossa mente, certo? Estamos protegendo a nossa mente desses pensamentos negativos. E ele fala para agradecer. Pensa nas coisas positivas que Deus tem feito por você, e não só no negativo que você está pensando. Agradece a Ele, fala: Senhor, obrigado, mesmo que eu estou sentindo isso, eu te agradeço pelas bênçãos diários e constantes do Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor está comigo. Obrigado que eu sei que o Seu Espírito Santo habita em mim e vai me ajudar a lutar contra isso. Temos que lutar com oração. E o que acontece? Olha o próximo versículo de Filipenses, voltando para Filipenses. Olha só, olha essa promessa: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, de uma forma sobrenatural, Deus retira a preocupação, Ele retira o medo e Ele implanta uma paz que não conseguimos entender dentro de nós. Como o pastor falou, funciona, só que temos que fazer, temos que lutar em oração, temos que tomar os passos necessários para guardar a nossa mente, para guardar o nosso coração desses pensamentos destrutivos. Versículo 8: finalmente, irmãos, isso é importante, gente, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós temos que estar constantemente focado nas coisas de Deus. Para de encher a sua mente com coisas deste mundo. Para de assistir os filmes de terror. Para de assistir os programas imorais. Para de ouvir músicas que tem nada a ver com a palavra de Deus, que só traz e enche a sua mente de coisas imorais. Pensem, focam nas coisas de Deus, aquilo que é verdadeiro. Não deixe a sua mente começar a viajar e pensar nas coisas, nos pecados do passado, as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo. Não deixe a sua mente, não permite que esses pensamentos negativos de destruição e perigo e morte permanecem. Muda o seu foco o mais rápido possível. 2 Coríntios 10:5. O Paulo fala assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando o pensamento, quando o medo, quando a preocupação entra na sua cabeça, você fala: peraí, isso aqui é de Deus? Isso é verdadeiro? Isso é amável? Isso é compatível com a palavra de Deus que está guardado no meu coração? Não, então eu levo ele cativo e eu faço ele se submeter debaixo da lei de Deus. Eu não brinco, eu ajo radicalmente, eu luto, é guerra. Pensamento entra, não acontece, não vou permitir. Isso vai debaixo da autoridade de Jesus Cristo, para que Ele possa totalmente eliminar isso da minha vida. Leva cada pensamento em cativo. E por último, versículo 9: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim,
e o Deus da paz estará com você. Como que Deus vai te dar paz? Como que você pode viver uma vida em paz, tranquilidade? Oração forte e constante. Uma mente focada nas coisas de Deus, no alto, nas coisas que realmente importam nessa vida, na sua família, no amor com a sua esposa, o carinho. Pensa nessas coisas. E finalmente, coloque em prática a palavra de Deus. Ou seja, tudo que você ouve e escuta dentro de cada culto aqui, tudo que você já leu na palavra, coloca em prática. E assim, através da nossa obediência, o Deus de paz estará junto conosco, andando lado a lado, lutando conosco no meio daquela tempestade, no meio da guerra espiritual, enquanto o inimigo está tentando dominar a sua mente e os inimigos da alma estão constantemente tentando te jogar para baixo. O Deus de paz estará junto com você, e você vai sentir a presença dele, e você consegue respirar, você consegue dormir tranquilamente, sem medo, sem preocupação. Então, independente se você sofre todos os dias com a depressão, ou se você sofre de vez em quando, usa isso. Ora, luta, direciona os seus pensamentos, pratica a palavra de Deus. Parece para mim que a promessa é que isso resolve a ansiedade, que isso ajuda a eliminar e aliviar a ansiedade das nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar coragem nessa batalha contra os inimigos da nossa alma. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, é incrível como a sua palavra tem respostas para tudo. É incrível como nós, seres humanos, nós passamos por tantas coisas diferentes, seja coisas físicas, emocionais, espirituais, e nós podemos correr para a sua palavra por socorro, por soluções, por ajuda, e o Senhor nos deu tudo isso. Mas sabemos que temos que aplicar, temos que obedecer, temos que agir por cima daquilo que o Senhor deixou para nós. E é isso que eu peço hoje à noite, para nos motivar, para nos inspirar hoje à noite, a não somente ouvir a sua palavra, mas colocar em prática a sua palavra, para que assim possamos viver vidas em paz, vidas tranquilas, porque uma vida dessa te traz honra e glória, uma vida dessa consegue cumprir 100% o seu propósito que tem para cada um nessa terra, Pai. Nós queremos o seu agir nos nossos corações, na nossa igreja. Faça essa diferença em nós, enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos a sua ajuda, que o seu Espírito possa nos ajudar e lutar por nós, e nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador. Amém e amém.